alguns tópicos sobre ceia do Senhor. Nós vamos falar o que é a ceia, para quem é a ceia e por que a ceia. Amém? Mas antes nós precisamos entender algumas coisinhas. A gente tem pouco tempo, mas vamos tentar ir no máximo. Nós também vamos falar sobre a cerimônia da ceia. Como se serve uma ceia, os obreiros. Quem pode tocar na mesa, quem não pode tocar. Alguns problemas também com membresia, que não sabe como se portar perante a mesa, se portar ao pegar o pão, ao pegar o cálice. Porque assim, é uma cerimônia solene. O que é uma cerimônia solene? Uma cerimônia que existe regras a se cumprir. Quer ver só, se nós formos no casamento, na igreja católica, o padre ele te chama umas 6 ou 7 vezes para você ensaiar como é que entra a noiva, a posição do noivo, a posição dos padrinhos, a posição dos cavaleiros, das daminhas de honra. O noivo ele fica do lado esquerdo, junto com os padrinhos deles, aqui a noiva, no caso, que ela vai entrar depois, as padrinhas, a madrinha da noiva, ela já entra do lado direito, um pai entra do lado esquerdo, olha só a regra, que daí. Eles têm que dar um passo parar, quando chega aqui, o pai que está à esquerda chama o marido vai para o lado direito, ou seja, ele está trocando de famílias, certo? E começa a cerimônia do casamento. Então, por que na ceia do Senhor não vai ter rituais? Por que na ceia do Senhor não vai existir regras? Parece uma besteira. Para quem de fora, mas pode ser assim mesmo, pode ser de qualquer jeito. Não é não? Tá bom? Uma cerimônia solene. Mas nós temos que entender que existem 4 meios, linhas de interpretação, de interpretar a ceia do Senhor. Não é somente o nosso meio, não. Existem 4 linhas de interpretação da ceia. A primeira é a dos católicos. Os católicos eles vão ter como interpretação a transubstanciação. O que é? Eles acreditam que o corpo de Jesus está manifestado no pão e o sangue de Jesus está manifestado no cálice. Eles vão acreditar que quando o padre oferece da graça aquele corpo, aquele pão e aquele sangue, que é o vinho, ele se torna fisicamente o corpo e o sangue de Jesus. Eu venho de uma raiz católica e lá em casa, se você comesse um pão e caísse um caco no chão, tu não podia pisar no caco no chão porque era pecado, porque simbolizava o corpo de Jesus. Assim é o católico, tá bom? Nós também temos a consubstanciação, que é da raiz luterana. Amém? É uma seita luterana. Lutero é da nossa linha. Ele é o pai do protestantismo. Mas existiu uma seita em cima de Lutero. Nós temos hoje a igreja luterana. Por que eles acreditam? Que Jesus está presente na ceia fisicamente. Amém? O que eles acreditam? Quando eles estão comendo pão, mas quando eles comem o pão, ele se torna dentro dele carne. E quando ele bebe o suco, eles estão bebendo suco, mas se torna fisicamente sangue. Então, um pedaço de você, um pedaço da carne sua, é pedaço da carne de Jesus que nasceu em você. E o seu sangue tem partes de Jesus. Sangue, se você tirar, tem um pouquinho de sangue de Jesus que ele se misturou com o seu sangue, porque aquele suco se transformou em sangue. Errado? Nem entende? A terceira maneira é o meio da graça. Esses são os presbiterianos que acreditam, tá bom? É muito parecido com o nosso. Mas existe um termozinho que rompe os nossos princípios. É a lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo, dele, segunda vinda, certo? É instrumento de edificação espiritual, eles acham que a ceia é isso, tá vendo? Da igreja. E Jesus está presente espiritualmente na ceia. Ou seja, quem ceia tem o Espírito Santo dentro dele. Quem não ceia, o Espírito Santo não está dentro dele. Você está entendendo? Isso não existe. Não tem base bíblica para isso. Amém? A 4ª linha de interpretação é a nossa linha. A Assembleia de Deus usa isso desde Paulo Leva Bacalão. Amém? É o modo memorial da ceia. Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Fazer isso em memória de mim, como lembrança da morte, ressurreição e segunda vinda de Jesus Cristo. Essa nós acreditamos.
que Cristo morreu na cruz. Os elementos, o pão e o vinho, representam Cristo como tipificação do corpo e simbolismo do corpo, como tipificação do vinho, como sangue, e como simbolismo do sangue e do pão. Por que eles erram desse jeito? Por erros de hermenêuticos. A igreja presbiteriana tem alguns acentos, eles gostam muito de usar a revista Nova Internacional, a NVI. É um tipo de tradução da Bíblia, que como ela trouxe a nova versão internacional, eles erram em algumas vírgulas, em alguns pontos, e eles acreditam naquilo. A igreja católica é por causa do livro de Judite, que também vai falar sobre isso. Entendeu? Luteranos em Bíblia tem. Amém? Então, é as seitas, heresias. Já os católicos nos consideram seita, tá? Se você abrir o dicionário e ler lá protestante, sabe o que vai estar escrito lá? Seita. Por quê? Porque o nosso país, ele é regido pela religião católica romana, apostólica romana. Elas é o maior ponto religioso do nosso país, do Brasil. Eles têm direito de falar de Jesus, só eles têm o direito sobre a palavra, e o Papa é líder maior. E a Igreja Católica manda no Brasil. Amém, crente? Politicamente falando. Porque o Vaticano é o menor país do mundo. Você sabia que a Igreja do Vaticano é considerada um país, né? É um país. Quando o Papa chega no Brasil, quem tem que receber lá é o nosso presidente, porque ele é recebido como chefe de Estado. Amém? Então, por eles serem maior, quando você lê protestante lá, não se abala não. Está escrito no dicionário. Seita. Então, eles são a seita verdadeira, porque nós conhecemos Cristo Jesus e Jesus nos revela isso. Amém? O que é seita? Vamos entender uma coisa. Nós não ceiamos, tá? Porque ceia é uma palavra hebraica. Lá no Novo Testamento, nós vamos encontrar o aramaico, que é a língua de Jesus, que é uma interpretação do hebraico, né? Como se fosse assim, a Bahia chama tangerina de mexerica. Nós chamamos tangerina. O hebraico é tipo isso. É uma parte, uma raiz do hebraico, mas mais puxada para o norte do país, da onde Jesus veio de Nazaré. Então Jesus vai falar sobre aramaico e grego. A palavra ceia, ela vai aparecer para os judeus. Porque quando Jesus vai ceiar com os discípulos, é a Páscoa, a festa da Páscoa, uma festa judaica. Jesus vai para o cenáculo. O que é cenáculo? É onde se juntavam os judeus e eles se juntavam ali para lanchar e para trocar ideias. Então a palavra ceia, primeiro é Pachá, que é Páscoa, né? Que é a saída do Egito, a libertação deles do Egito. Eles comemoravam isso e fizeram a Páscoa. E a palavra ceia no hebraico é Seder de Pachá, que quer dizer ceia, ou a última refeição do dia. Amém? Se nós tivéssemos ceia, não podia ser na escola dominical, seria a última refeição. E se você fosse ceia, você tinha que sair daqui, porque não podia comer mais. Amém? O que nós temos? Nós temos, Paulo vai ensinar sobre isso. Quando Paulo vai fazer a instituição da ceia, ele vai usar 1 Coríntios 11, não é a celebração da Páscoa, tá bom? Ali é a festa do amor, a festa ágape. Hoje, essa festividade não existe mais no meio hebraico. Ela foi instituída em 1933. Amém? Ali é a festa do amor. Então, quando Paulo vai trazer para nós, ele está usando o termo grego koinonia, união. Por isso que ele vai falar assim, quando você for se assentar para comer, esperam pelos outros. Por quê? Porque a igreja de Corinto estava muito desunida. Eles chegavam, cada um se juntava na festa do amor, trazia o cordeiro pascal, mas não era o cordeiro pascal, era um cordeiro, ou trazia uma erva amarga, que também representava o amargo do Messias morto, né? Embora eles não crescem em Jesus Cristo, e juntavam com pão, com vinho, e eles traziam, cada um uma coisa, se juntava na mesa, todos se sentavam e comiam. Em Corinto, começou a acabar sobre isso. Você trazia a tua ceia, ele trazia a ceia dele, ele trazia a ceia dele, sentava aqui e comia, outro chegava depois, não comia. Então estava uma bagunça. Por isso Paulo falou assim, quando ajuntardes para comer, esperai um pelos outros. Se está com fome,
como em casa, porque ele queria a união da igreja. Ele estava em uma festa judaica. Amém? Então, você pode reparar. Você nunca reparou isso. Vai escandalizar um cadinho. Você aprendeu a vida inteira que Jesus ceiou com os discípulos. Amém? Ceiou com os discípulos. Mas quando ele come o pão e toma o cálice, ele não está mais ceando, tá bom? Porque a Bíblia diz assim, e depois de ter ceado, acabou a ceia. Depois de ter ceado, o que a gente vai fazer? Vai embora. Todo mundo foi embora. Jesus ficou com os discípulos lá no cenáculo. E depois de ter ceado, Jesus tomou o pão. Acabou a festa, acabou a ceia. Jesus tomou o cálice, repartiu o pão, deu graça e falou assim, esse é o meu corpo, que é repartido em favor de vós. Tomou o cálice e falou assim, esse é o meu sangue. A nova aliança, ou seja, a festa da Páscoa acabou. A ceia do judeu acabou. Eu sou o fim da lei. Então eu sou o fim das festas judaicas. Então essa palavra traduzida para o português, porque a palavra ceia no hebraico e no aramaico ela não existe. Essa palavra você pode procurar lá no termo para a tradução portuguesa, não existe. Amém? O que nós encontramos é pão e vinho, que quer dizer kiddush, consagrar. Jesus consagra o pão, consagra o vinho e diz para eles, agora, toda vez vocês vão se juntar, vão comer o pão consagrado, o vinho consagrado e vão fazer isso em memória de mim. Até que eu venha, para lembrar da minha morte, da minha ressurreição e que um dia eu voltarei para buscar a igreja. Então, a palavra ceia, ela não existe. Rodrigo, mas está escrito lá no cabeçalho da nossa Bíblia, aquilo dali é hermenêutico. Amém? É uma matéria, por isso que é bom você fazer um seminário. Amém? Porque ela não tem, os copistas fizeram porque fizeram, mas não existe a palavra ceia com pão e vinho na tradução da Bíblia, em linguagem nenhuma, em termo nenhum, em tradução nenhuma, NVI, RA, a ARA, a ARC, qualquer uma que você for pegar da tradução, a palavra ceia não vai aparecer quando fala de pão e vinho, só quando fala de ceia dos judeus, porque aí lá vem a palavra hebraica, Serdete Parchá. Amém, crente? Então, nós não ceiamos. Mas como eles puseram isso e colocaram ali em cima, e depois, com o passar dos anos de 1957, nós botamos Santa Ceia, porque até aí era ceia do Senhor, a gente ainda pegou um pedacinho, 90, 80, porque muitos lugares não falavam Santa Ceia, não. Amém? Depois que veio introduzindo, trazendo isso. Porque quem trouxe isso foi a Igreja Batista. Porque lá nós temos copistas da Bíblia, tá bom, gente? Temos pessoas que se aprofundam lá. Metodista e a Batista são fera em Bíblia. São feras, tá bom? Então eles botaram Santa Ceia, por quê? Santo. O que quer dizer santo? Quem sabe? Santo quer dizer separado. Então quando fala Santa Ceia, é um algo separado. O que nós temos que entender também sobre ceia? Quando se diz sobre a sua celebração, ela é simbólica. O que quer dizer isso? Ela serve como marca. Simbolicamente falando, no dicionário, quer dizer marca. Nós temos como símbolo, como marca para o mundo, que todo mundo sabe, tá? Até o ímpio, que nós ceiamos. Então nós temos símbolo, nós temos marcado, que todo mês a igreja junta, come o pão, bebe o vinho e lembra a morte, ressurreição e volta de Jesus. Como cerimônia, a celebração, ela é símbolo. Agora, e como pão e vinho? Ela já não é mais símbolo, porque ela não é uma marca. Amém? Aí ela já tipifica o sangue e tipifica o corpo. O que é tipificar? Tornar-se ou caracterizar-se. Em sentido figurado. Quando nós tomamos o pão e tomamos o vinho, ele jamais vai virar corpo e jamais vai virar carne, como a Igreja Católica, as luteranas e as presbiterianas acreditam. Mas quando você toma a ceia, você come o pão, mas quando entra dentro de você, tipologicamente, ele virou o corpo de Cristo.
Está entendendo? Em forma figurada, mas é pouco. Em forma figurada, o suco se torna vinho. É suco, mas vira vinho. Por isso que nós temos que ter reverência por isso daqui. Por isso que nós temos que ter reverência, tá bom? Nós vamos pular algumas coisas por causa do horário, tá bom? Então, como eu também falei, a cerimônia tem que ter reverência, porque celebrar, ser, é um ritual ou uma cerimônia solene. Cerimônia solene quer dizer cerimônia ou celebrar com regras. Existem regras a serem cumpridas, principalmente com obreiros. Até 7h10 tá bom? Principalmente com obreiros, tá bom? Nós temos que ter regras aqui. Parece uma besteira. Tem que você, que besteira, só pegar o pão e botar ali. Não é não. Não é não. Bem, agora, para quem é a ceia? Para quem é? Quem acha que alguém não batizado pode tomar ceia? Pode tomar ceia. Mas se o não batizado perguntar para você assim, mas por que eu não posso tomar ceia? Você sabe responder? Você vai aprender agora como responder. Tá bom? Uma pessoa em adultério. Ele é crente batizado, mas ele está em adultério. Ele pode tomar ceia? Pode não. Uma pessoa que está em fornicação. Ele é crente, mas eu sou crente, mas eu conheci a Amanda, mas em vez de eu esperar o casamento, eu me ajuntei com ela e estou morando matrimonialmente com ela, mas não estou no papel, não estou casado. Posso tomar ceia? Não, porque eu me encontro em fornicação. Por quê? O que é batismo? Isso aí a gente aprende discipulado, vou dar só uma pincelada, tá bom? Batismo é declaração para o céu, para a terra e para o inferno que nós estamos libertos. Que nós já não somos mais parte do mundo. Que agora nós não temos pecados atribuídos ao mundo. Pecadores nós somos, mas nós não pecamos como eles e não temos prazer como eles no pecado. É a declaração de fé. Batismo é declaração de fé. Ele não vai limpar ninguém. É para limpos. Batismo é para quem já está liberto para se batizar. Não pode um fumante se batizar. Não pode uma pessoa que entrou na igreja e ainda não tem os seus princípios cristãos se batizar. O pastor faz um discipulado ensinando e depois faz uma reuniãozinha com ele em gabinete para ver como é que ele está e fala, não, você ainda não está apto. Não, ainda não chegou a hora. Vamos esperar o próximo, daqui a 3 meses. Amém? Por quê? Porque nós temos que entender assim, ó, Marcos 16:16. Aquele que crê e for batizado será salvo. Olha a palavra salvo. Então, a ceia não é para não batizados, porque a ceia é para salvos. E quem não é batizado não é salvo. Por quê? Porque não é o batismo que vai fazer você tomar a ceia. O batismo é o quê? A declaração que você já é liberto, você já é transformado. Então, se a ceia é para salvos, automaticamente ela é para batizados. Não batizado não pode, porque ele não é salvo. O que é salvo? Vou explicar rápido aqui. Em João 8, 32 ao 36, Jesus vai debater com os judeus, vai deixar eles um pouquinho tontos. Ele fala assim, olha, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os judeus vão chegar perto de Jesus e falar assim, que libertar de quê, rapaz? Nós não somos cativos de ninguém, nós não estamos presos a ninguém. Aí Jesus vai falar assim, não, vocês não entenderam. Se pois o Filho vos libertar, aí sim, verdadeiramente sereis livres. Olha só as duas palavras que Jesus bota, uma contra a outra. Livres e libertos. Quando eu digo livre e liberto, não é igual, não. Ele falou, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Liberta é uma palavra, livre é outra. Liberto, no grego, e na língua portuguesa, se você abrir o dicionário e ler a palavra liberto, sabe o que ele quer dizer? Salvo. Você está entendendo por que a ceia é para os batizados? Porque para tomar ceia tem que estar liberto. Então, a ceia é para os salvos. Porque liberto e salvo é a mesma palavra. Porque a ceia, ela não vai salvar ninguém. A ceia é para os salvos. Então, se alguém não batizado perguntar para você por que ele não pode tomar ceia, porque você vai falar assim, você é liberto? Não. Então você não pode tomar, porque é para os salvos.
Porque quando a gente é salvo, nós se igualamos com a cruz de Jesus Cristo. Quer ver só? O que é a cruz? Cruz é um modo de falar, tá? A gente sabe o que é Jesus. O que a cruz trouxe pra gente? Salvação. Se a cruz trouxe salvação, então como é que o não salvo vai poder tomar a ceia? Fazer parte do corpo e parte do sangue de Jesus. Se a ceia é para os salvos, é porque ele se iguala à cruz. Ele é salvo e vai tomar posse e vai tomar a ceia, porque Jesus trouxe a salvação. Salvo e salvação. E qual é a diferença de livre e salvo e liberto? Vou te explicar rapidinho. Olha só. Um camarada, ele foi preso. Ele bota algema, é jogado dentro do camburão. Ele sai de dentro do camburão, ele leva o delegado fala assim, vai botar ele lá na cela. Ele vai com a algema. Quando ele chega lá na cela, eles botam ele dentro da cela, tranca. Aí fala para ele, estende a mão para fora. Aí eles vão livrar ele daquela algema. Mas ele continua preso na cadeia. Isso é a palavra livre. Se ele fosse liberto, ele ia ser solto daquelas algemas e ir embora. Salvo da prisão. Você está entendendo a diferença de salvo e salvação? De liberto e livre? Por quê? Porque tem gente lá no mundo que para de usar droga sem Jesus. Sabia disso? Tem gente lá no mundo, a minha tia, meu tio, minha avó, que para de fumar sem Jesus ter libertado. Você sabia disso? Mas eles estão o quê? Eles estão livres da bebida, eles estão livres do cigarro, eles estão livres das drogas, mas eles não são libertos. Por quê? Porque eles só estão livres da algema. Mas ele é adultera, ele ainda fofoca, ele ainda fornica, ele pratica outros pecados que não atribuem a Deus e levam ele para o inferno, não para o céu. Então eles não são libertos. Eles são livres de algum pecado, mas não são libertos. E ceia é para libertos, não é para livres. Amém? Eu gosto da aula, eu gosto que os irmãos perguntem, né? A pessoa não está perguntando, está falando, mas eles não perguntam. Então eu vou apimentar aqui para você poder entender. Assim, Marcos 16, 16. Marcos 16, 16. Deixa eu ver. Está escrito 16, está escrito. Quem crê e for batizado será salvo, não é isso? Será salvo. Isso. Aí existe um apóstolo, onde viram, né? E aí ele vai explicar o que ele falou, não é isso mesmo? E que ele falou assim, mas quem não crê, então a condição é ser batizado, crer e for batizado, ou a condição é crer? Então, o batismo ele é simbólico. Ele é para declaração que você é uma pessoa liberta. Agora, para ceiar, tem que ser batizado. Porque você tem que declarar para o céu, para a terra e para o inferno que você é liberto. Para ser salvo, não. Se você está marcado, uma pessoa está marcada para se batizar no dia 7 de setembro, e ela morre no dia 6 de setembro, ela vai ser salva. Porque ela creu e largou a prática do pecado. Ela só ia mostrar para o céu, para a terra e para o inferno que ela estava livre. Liberta. Só isso. Transformada. O batismo nas águas não salva ninguém, não purifica ninguém, não tira pecado. Na hora da salvação, se não deu tempo para você se batizar nas águas, não vai fazer diferença. Mas para tomar ceia, faz. Porque você primeiro tem que declarar. E você... Não foi isso que eu perguntei. O batismo é uma confissão pública de fé. Isso. Bom, o ladrão da cruz. Ele estava lá na cruz, ele creu. Logo, ele foi salvo. A pessoa que está moribunda na cama do hospital. Você prega o evangelho para ela. Ela vai crer. Salvo. Morre. Salvo. Salvo. Porque a condição maior é crer. Batismo é simbolismo de fé. Agora eu vou perguntar. Sandoval, pode entrar. Vamos entrar. Porque a gente precisa entrar aqui. E alguns coisinhos. E não, porque aqui a gente está aprendendo, né? Todos.
Tá certo. Vamos dizer que uma pessoa, por exemplo, ela veio aqui na igreja, tá? Ela levantou a mão, ouviu a tua pregação, o Espírito Santo convenceu ela que ela precisava de um Salvador, que ela estava em pecado, mas ela sozinha não poderia abandonar esse pecado. Levantou a mão e creu em Jesus. Saiu. Mas aí existe um processo, qual processo que é? Da santificação. Então, ela se converteu, né? Aí ela vai se santificar, vai sendo regenerada, né? Ela já foi justificada através de Jesus. Aí o que acontece? Ela levantou a mão porque ouviu a pregação entrou, né, nela, o Espírito Santo trabalhou na vida dela para que ela viesse à frente, sem pressão nenhuma, ela mesmo se sentiu e levantou a mão. Ela creu, logo ela foi salva. Ela saiu daqui, foi para casa, mas ela ainda tem uma dificuldade de abandonar a prática do pecado, porque eu creio assim, a libertação ela vem na santificação. Aí eu pergunto, é um processo. Isso. A Bíblia diz, santificando espírito, alma e corpo. É um processo, não é instantâneo. Aí eu te pergunto, ela foi para casa, aí ela vamos dizer que ela fuma. Aí, chegou em casa, ela não estava fortalecida, fumou. Mas depois que ela fumou, ela morreu. Salvo ou livre? É aí que eu estou falando. É assim. Eu estou pegando. Se eu falar que ela foi salva, eu não vou contar os princípios bíblicos. A Bíblia diz que o viciado não tem parte com a salvação. Certo? Por quê? Se a gente for botar numa balança, ele aceitou Jesus aqui, 40 anos, fuma 20. Aí ela aceitou Jesus, ela se arrependeu, foi para casa, mas ela não conseguiu. 10 horas da noite ela fumou, 10h30 ela morreu. Isso. Certo? Eu falar que ela foi para o céu é um pouco difícil. Por quê? Porque ela teve 40 anos para vir para a igreja. Não veio aqui. É igualzinho uma pessoa que chegou perto de mim e falou assim: meu marido morreu sem mente. Ele não tem mais consciência do pecado. Ele foi para o céu ou foi para o inferno? Como eu tinha muita intimidade com essa pessoa, eu falei assim: para mim, segundo a palavra, não tem salvação. Por quê? Porque ela morreu com 69 anos. Ela foi na igreja, ela se batizou, escutou falar de Jesus. Aí agora, só porque viveu realmente 1 ano e meio, Jesus vai levar esse ponto. Não posso falar que foi. Se nós vamos pesquisar a Bíblia, dentro da palavra, a Bíblia diz assim: pode estar condenado, não é julgado. Julgado é uma coisa, condenado é substância final, pela palavra do cristianismo. Está escrito. Agora, a misericórdia de Deus pode ter salvação. Porque a misericórdia de Deus, ela é infinita. Ele é rico em perdoar, ele é rico em misericórdia. Mas a gente falar, fui salvo ou não sou salvo, porque houve em Vila Carioca um problema muito grande com isso. Um irmão da igreja é crente junto comigo, nós aceitamos Jesus junto, começamos a aprender da palavra, viramos obreiro, e dizia trabalho, ele também dirigia, cantava na igreja, pregava. Esse camarada se afastou, mas ele virou bandido. Aí ele morreu assassinado do lado de uma igreja. A igreja chama Manaim, um morrinho ali na Vila Carioca. E quando ele morreu, tinha uma consagração lá. E o que ele fez antes de morrer? Ele pegou um crente, que era o homem que rodava lá dentro, tinha que pagar R$10 na época, R$10 era no dia para ele, para poder rodar. E esse crente falou que não ia pagar, ele quase matou o irmão. Ele era crente, afastado. Temor a Deus? Zero. A irmã foi falar para a mãe dele,
A irmã devia estar de cabeça para baixo. Que viu ele subindo para o céu. Os anjos, na hora que ele deu o tiro, ela viu 2 anjos pela janela subindo com fogo. A irmã contou testemunho na igreja. Aí agora todo mundo fala assim, então não precisa ir para a igreja, é só ser bandido, espancar um camarada meio-dia, morrer 5, tá salvo. É só pedir perdão na hora H. E aí? Você está me entendendo? Sobre salvação, a salvação, ela... Esqueci como é que eu li o nome do estudo sobre salvação. Soteriologia. Hã? Soteriologia. Soteriologia. A soteriologia, ela explica, ensina o que é salvação, mas ela não consegue explicar, tá bom? Ela não tem um parâmetro final. Ela é a única matéria de seminário que não tem escrito fim lá no apostila, tá bom? Porque ela é aberta a parâmetro misericordioso. Então, misericórdia de Deus, nós não recebemos. Você quer ver só? Os batistas falam, sabe o quê? De Sião. A maior rede de seminário do Brasil. Monte Sião. Sabe o que eles dizem? Eles dizem lá que vai chegar um tempo que Deus vai tirar todo mundo do inferno. Pode olhar. Que ele vai perdoar todo mundo, porque, quer ver só? Você está vendo o inferno, agora nessa hora está vendo as pessoas todo dia, irmão, sofrendo. Se você puder tirar de lá, você tirar? Estão sofrendo. Não interessa que ela foi, estão pedindo socorro. Um parente teu morreu, está lá no inferno agora. Pai, mãe, irmão, você tiraria ele lá? Tiraria. Se você que é mau, tem um amor tão grande de tirar uma pessoa do inferno que está sofrendo, imagina o amor de Deus que é maior que o teu, vai tirar ele lá. É isso que eles pregam. Mas a Bíblia diz que ele vela para a sua palavra para que se cumpra. Ele diz que o fogo é eterno. David, vou botar mais pimenta, tá bom? Eu era maceiro, tá lá de nascer, tá indo para salvação. Eu era muito... Já tá lá na soteriologia, velho. É, porque... Então, teologia sistemática. Mas, Não, irmão, velho. sabe por quê? Eu era um terror de seminário, sabia? Eu não me amava. Coitado. Era um terror. Olha só, veja bem. Seguindo esse entendimento, esse discernimento, né? Você, como nós estudamos, aí eu fico assim, vamos nessa linha. Aquele que é salvo, ele não peca. Se ele peca, então. Não tem prazer no pecado. Só não tem prazer no pecado. Então, Confesso todo dia. então aquele rapaz que foi para casa, ele pecou. Aquele que diz que não peca se torna mentiroso. Mas caso, se fosse pecado, se você for orar pela Bíblia, condena, mas pela misericórdia não. Deus pode ter visto uma fraqueza nela e sabe que de manhã ela pararia de subir. Mas no verão não teve. Mas eu não posso afirmar que foi salvo de cigarro, não. A gente... Bêbado. Bêbado está bêbado, jogado no chão, pedir misericórdia a Deus naquela hora que ele morreu. De infarto, de um tiro, drogado, alguma coisa. Eu não tenho autoridade para falar que ele foi salvo. A autoridade que eu tenho é que ele foi condenado. Nós não podemos falar por mim escutar, mas crente tem que escutar. Uma pessoa que bêbada dali, ela pediu misericórdia, pediu perdão. Ela pode ter sido salva? Pode, mas 99,9%. A chance de salvação ali é mínima. É mínima. Claro que eu estou falando para vocês. Nós podemos explicar soteriologia, salvação. Mas ensinar, explicar não. Porque tem o ladrão da cruz, tem Maria Madalena. Você acha que Maria Madalena aceitou Jesus Cristo e foi liberta no primeiro dia? Acha? 3 anos no ministério de Jesus. Estudiosos dizem que 1 ano e 8 meses ela continuou prostituta. Pedro, todo o ministério de Jesus, ele não matou a adaga. E se Pedro fosse morto com aquela adaga? Ele ia para o inferno? E aí? A adaga, sabe o que era? Pistola. No 88. E aí? Porque tem gente que fala que ele tinha uma adaga de peixe, né? Não, peixe não é adaga. É partida, que é faca. Que ela tem
a parte de cima de cera e a parte de baixo ela é lâmina. Quando fala adaga, é uma espada de 2 gumes. Só que eu usava aquilo era um soldado romano. Tá? Ele tinha uma pistola e ainda era clandestina, porque era romano, que ele não podia ter. Só o romano poderia andar com uma adaga. Então, e aí? Entendeu? Porque eu estou falando para você sobre salvação, nós não podemos explicar, nós podemos ensinar. Explicar não, vamos entrar aqui. Rapidinho. Então, por que é para o salvo? Porque a ceia tem que ser para o salvo e batizado, porque ele se iguala com a cruz de Cristo, com a salvação. Até o N70, Paulo lembra como fez o N70? Foi. PML aqui. Quando eu ler PLM, Paulo lembra Macalon, tá bom? Olha só a terceira estrofe do N70, que ele vai falar sobre a volta de Jesus. Como há de ser para ti sua vida, ela trará gozo ao seu coração. É uma pergunta. Ela vai trazer gozo ao seu coração? Quando ele voltar? Ou te fará padecer mais ainda? Temes que só te trará maldição. A volta de Jesus, para os crentes, é bênção. Para o ímpio é maldição. Então, como é que o ímpio vai ceiar se a ceia é uma festa de celebração e pedindo a Maranata, vem Jesus? Como é que o ímpio vai celebrar a maldição da vida dele se Jesus voltar para o inferno? Então, ceia é para crente, convertido, em comunhão com a igreja, batizado nas águas. Sem pecado. Rodrigo, sem pecado, como o pastor fala, gostei da palavra que ele botou outro dia, pecado moral. O que é o pecado moral? Porque, pessoal, você brigou com o seu esposo antes de sair de casa, irmã Manuela. Você vai deixar de tomar cedo? Besteira. Vai ficar um mês sem tomar cedo todo. Depois chegar em casa, vai tudo se consertar. Você está fazendo apologia ao pecado? Não, vou te explicar, cara. Você falou um palavrãozinho lá, o vizinho lá. Você vai deixar de tomar cedo? Pede perdão a Deus. Ele vai te perdoar. Você fez uma besteirinha? Pede perdão a Deus. Deus perdoa, você toca no corpo, você toca no sangue. Por quê? Porque ele vai falar assim, em João 1:9. Se o teu coração nos condenar, saber que Deus, Jesus Cristo, está no teu coração e ele é maior para te perdoar. Então, pecados pequenos, compostos pequenos, ele é perdoado automaticamente. O Rodrigo está falando para mim que existe pecadinho, pecadão? Existe. Esse é o problema da igreja. Ela acha que pecado é pecado. Eu vou te explicar. Lembra quando Jesus está perante Pilatos? Pilatos fala assim, eu não posso fazer mais nada por você. O povo escolheu soltar Barrabás. Você vai morrer na cruz. O que ele fala para Pilatos? Que lembra? Olha, fica tranquilo, Pilatos. Que pecado maior, pecado maior, cometeu que me entregou para você. Existe pecadinho, existe pecadão. Vou te explicar na lei. Se você for preso roubando 1 quilo de açúcar lá no mercado, você vai preso. E se o pastor for preso? Não vai para o não, mas ele vai soltar do banco, ele também vai preso. Os dois vão responder por assalto. Mas só que o que roubou o açúcar, ele tem direito de pagar uma fiança e agora. Ele não tem esse direito. Porque ele roubou uma coisa grande. Perante a lei, ele está preso. Ele vai ficar lá preso. Vamos pedir primeiro a prisão temporária, e para ele ficar lá preso, para ele não sair dali de jeito nenhum até ele ser julgado e ficar. Assim é o crente. Agora, se ele tá, então ele vai se encontrar, quando você comete um pecado pequeno, você vai se encontrar com 1 João 1:9. Se o teu coração te condena, saber que Jesus é maior que o seu pecado para te perdoar. Você pede perdão e toma ceia. Agora, se o teu pecado for moral, aí não, tá? Você não bota a mão na ceia, não. Se você está em fornicação, adultério, chuca aqui, isso é tão bom. Eu não vou botar isso na cabeça, não, que o do Santo Paulo vou botar na cabeça, eu escrevi no TRB lá já. Eu sou de filho guarda nome. Você trabalha com ônibus, opa, vou dar um jeitinho aqui de roubar um dinheirinho todo dia da passagem. Toca na ceia, não, tá? Não toca não, sabe por quê? Porque agora você não vai se encontrar com 1 João 1:9. Você vai se encontrar com o Provérbio 28:13. Aquele que confessar o seu pecado e deixar, alcançará a misericórdia. Primeiro você tem que
pedir perdão, tem que perdoar essa ceia. Deixa de praticar, depois tu bota a mão na ceia. Porque a ceia ela vai servir para a sua condenação. Nós temos que saber bem clara a diferença de julgar e condenar. Se o dono está sendo julgado, nós não sabemos qual é a condenação dele ainda. Ele pode ser absolvido. O julgamento ainda pode ser condenado ou julgado. Quando fala que é para sua própria condenação, é sentença dada, é irrevogável. Tá bom? Se você botar a mão na ceia, você pode vir a morrer. Morrer espiritualmente e fisicamente. Porque muitos que dormem ali no original, tá bom? É Hades. A palavra Hades é descer na sepultura. Então, é um perigo você tomar a ceia dignamente. Semana que vem tem a segunda parte. Hã? Semana que vem tem a segunda parte. Tá bom. Nós vamos parar aqui porque tá difícil. Nós sabemos o que é ceia e para quem é ceia. Tá bom? Sabemos que existe pecadinho e pecadão. Sabemos que só pode tomar a ceia batizados, salvo. Sabemos o que é ceia. Sabemos que não existe a palavra ceia no grego, então não existe ceia do Senhor, não existe santa ceia. Foi colocado por pista, certo? Mas nós introduzimos. É como se fosse uma palavra, pessoal. Salsicha ou salsicha? É salsicha. Mas de tantas pessoas falarem errado salsicha, se você for lá no dicionário, agora é aceita pela língua portuguesa. Mortadela é mortadela. Mas de tantas pessoas falar mortandela, ela foi aceita pela língua portuguesa. A mesma coisa, nós fomos aceitos pelos copistas como Santa Ceia. Também nós sabemos isso. Amém? Nós sabemos também que existe a ceia católica, luterana, a da Assembleia e dos presbiterianos. Existe totalmente equivocações sobre respeito e interpretação dela por erro de hermenêutica. Amém? Aí nós vamos falar ainda para que a ceia e a introdução da celebração da ceia para obreiros e para membros. Amém? Já de pronto eu vou falar para você. Quando você pegar, pode falar 5 segundos. Quando você pegar do pão, preste atenção aqui. Quando você pegar do pão, se você for músico e estiver batendo bateria, acabou de bater bateria, tá? Não pode botar no bolso, não. É reverência. Amém, crente? Não pode. Obreiro, diácono não pode botar a mão na mesa. Quem bota a mão na mesa é presbítero. Amém? Algumas regrinhas boas. Quando você ganhar a oportunidade, você não pode botar seu celular aqui em cima nem sua Bíblia. Amém? Isso é para membro. Nós vamos ensinar os erros dos membros e alguns erros que a gente comete como obreiro. Amém, crente? Próxima aula, em nome de Jesus. Amém? Aleluia.